Pronto. Capítulo 19. Jesus em gratidão. Os sentimentos de amor, justiça, caridade e gratidão são inerentes à natureza humana, herdeira natural do bom, do nobre e do belo. Todavia, porque ainda se demora em crescimento de valores, mais vinculada atavicamente aos instintos primitivos, não se manifestam essas qualidades que devem ser cultivadas com esforço até que se expressem por automatismos defluentes de sua elevação interior. Em razão disso, são mais comuns as manifestações agressivas, as rebeldias, as ingratidões que aturdem, mantendo um clima mental e emocional belicoso entre os homens. Ingratidão, que é desapreço, apresenta-se como grave imperfeição da alma que deve ser corrigida. O ingrato é enfermo que se combure nas chamas do orgulho, mal dissimulado da insatisfação perversa. A si todos os direitos e méritos se atribui, negando ao benfeitor a mínima consideração, nenhum reconhecimento. Olvidando-se rapidamente do bem que lhe foi dispensado, silencia-o, mesmo quando não pensa que o recebido não passou de um dever para com ele, insuficiente para o seu grau de importância. A ingratidão é chaga moral purulenta no indivíduo, que debilita o organismo social onde se encontra. Assim, os ingratos são numerosos, sempre soberbos e autossuficientes, independência mórbida, porém dos sacrifícios dos outros. Jesus sempre admoestava os ingratos que lhe cruzavam o caminho. Nunca lhe faltaram no ministério esses infelizes. No admirável fenômeno de cura orgânica dos 10 leprosos, patenteiam-se a ingratidão dos beneficiados e a interrogação do mestre diante daqueles que havia retornado para agradecer. Onde estão os outros? Não foram 10 os curados? 9 se haviam ido, apressados para o gozo e algaravia, recuperados por fora, sem liberação da doença interna que desapareceria somente a partir do momento em que fossem agradecer, modificando-se psicológica e moralmente. Na tragédia do Calvário, não se encontrava presente nenhum dos que foram beneficiados pelas suas mãos, e estes haviam sido muitos. Ele iluminara olhos apagados, ouvira ouvidos moucos, ofertara som aos lábios silenciosos, dera equilíbrio à mente transvariadas, movimentos a membros mortos, vida a catalépticos, recuperação orgânica a portadores de males inumeráveis, e, no entanto, ficou esquecido por todos eles. Não obstante o bem que receberam, fugindo do reconhecimento, os ingratos viram-se diante de si mesmos, das consciências molestadas pelos remorsos, tornando a enfermar e morrendo, pois que deste fenômeno biológico ninguém escapa. O mestre conhecia as debilidades morais do homem e sempre se preocupava em alcançá-las, a fim de que as pretendidas curas alcançassem as matrizes das doenças onde as mesmas se originam, erradicando-as de modo que não voltassem a produzir miasmas e males perturbadores. A sua era uma constante proposta de renovação de metas, de atitudes, de pensamentos. Sendo o exemplo máximo, pedia que o vissem, isto é, que lhe tomassem a conduta de desapego das paixões cáusticas e cuidassem de uma só coisa necessária, que é o reino de Deus embutido no coração. Na busca do mais importante, o seu encontro elimina o secundário, que deixa de ter valor para ceder lugar ao essencial, que é o necessário. Os homens, porém, na superficialidade dos seus interesses, anelam apenas pelo imediato, que lhes satisfaz no momento, deixando-os ansiosos outra vez.
por imaturidade espiritual, ceifam a árvore de onde retiram os frutos de hoje, acreditando com ingenuidade que não terão fome amanhã. E quando esta se apresenta novamente, não têm onde recolher o alimento. Assim agem os ingratos. Toldam a água da fonte que os descendentou, queimam o trigal que lhes deu o pão, cortam a planta frutífera que os alimentou, afastam o amigo generoso que os socorreu. Em contrapartida, vivem a sós, amesquinhados em si mesmos por conhecerem o íntimo. Desconfiados, neurotizam-se, arbitrários, são desamados, soberbos, passam ignorados. Não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue ofertando luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que te deem em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. Eu fiquei pensando aqui em gratidão e amor, né? A gente fala muito no amor, mas em nome do amor a gente é capaz de matar e fazer coisas assim absurdas, né? E a gratidão também é uma palavra, a gente até mais fácil assim de estar perto da gente, de compreensão, mas de viver também é muito difícil às vezes, né? A gratidão, porque ela se mistura com vários outros sentimentos e às vezes pode também não ser tão é esquisito, né. É tão ruim, questionar a gratidão às vezes, né, ou o aspecto da gratidão, isso que eu fico pensando, porque às vezes as pessoas ficam tão gratas, que deixam a outra pessoa fazer mal a elas, e elas acham que tem que ser gratas. Não sei, eh a gratidão, eu tenho não é questionado a gratidão, eu tento entender como um papel de ser grato, eu tenho pensado nisso. Eu olhando aqui a mensagem, eu percebo duas perspectivas. Uma da gente em relação à gratidão para tudo aquilo que recebemos, especialmente da divindade, e da gente enquanto o recebedor dessa gratidão por algo que a gente praticou. Na minha vida eu tenho olhado bem essa parte da gratidão em relação ao que eu recebo. Eu tenho, principalmente, de tudo que eu percebo da espiritualidade, de se colocar, como ela fala aqui, né, autossuficiente, ou ela fala também em dependência mórbida, porém dos sacrifícios dos outros, que são os dois extremos, tanto a dependência mórbida de estar ali, quanto daquela autossuficiência que parece que tudo só é realizado porque a gente fez algo. E isso eu tenho prestado muita atenção, ainda mais quando se recebe uma educação, onde numa sociedade onde a gente vive muito esse processo de que a gente precisa ser o que faz, a gente precisa ser o que busca. Então, receber, né,
algo e se colocar num lugar, né, de humildade. Eu tenho observado muito da minha relação, principalmente para com Deus, de me colocar ali naquele lugar, percebendo que não há uma autossuficiência, porque há uma força maior também que movimenta, e que ainda que eu faça os movimentos da vida, algumas situações elas vão se desenvolver dentro do curso delas, porque há uma sabedoria maior. E aí esse processo tanto de agradecer o bem, quanto aquilo que não saiu da forma que eu desejava, quanto aquilo que não saiu do jeito que eu havia imaginado. Até um dia evoluir e que nem o bem nem o mal tragam nenhuma situação, que é o ápice, né, que os budistas principalmente trabalham na gente. Mas é algo que eu tenho pensado bastante sobre isso nessa minha relação. Eu queria falar, pegando esse gancho da Vina, ela falou uma frase que eu achei legal: sabedoria divina. Graças a Deus, eu tenho essa visão, tá? Mas aí vocês também têm, porque não tenho a mediunidade. Eu sou divinamente guiado, inspirado e faço escolhas benéficas para mim. Vina, isso tudo que você falou se resume nisso. Eu, com o passar do tempo, eu fui conduzido para agradecer a tudo. Se eu não agradecesse, eles me chamavam a atenção. É uma coisa muito linda. Então, essa coisa que você falou da sabedoria maior dirige a gente em todos os momentos. A partir do momento que você... Aquela pergunta que tem no Livro dos Espíritos, 459, se não me engano, que dirige a gente mais que a gente, que inclusive até conduz a gente, não tem isso? Isso é um fato. Só que, graças a Deus, pela minha mediunidade, eles falavam na minha cabeça o que eu devia fazer, agradecer. Para você ver, chegar a nível de fazer até minhas necessidades, agradecer pelos aparelhos estarem tudo funcionando, tudo direitinho. De ir pegar o ônibus e o ônibus atrasar, agradecer até o papel que cai no chão, que às vezes você está naquela correria, o papel cai no chão, e você, que droga, essa coisa vai cair no chão. Aí você agradecer tudo isso. Isso tudo, eu não estou 100% ainda, porque eu estou cheio de imperfeições, mas eu tive a graça e o merecimento de eles me conduzirem para essa visão, como você falou, da sabedoria maior. É uma coisa incrível, pessoal, até como vamos falar assim, são até coisas materiais, às vezes para você não ficar assim, chateado, alguma coisa, sei lá, você vai escolher um produto, tem um produto A e um produto B, e fala assim, pega o produto A, eu falo, não, eu vou querer pegar o produto B porque eu mando em mim, pá! Aí eu pegava o produto B e, pum, quebrava a cara, e com o passar do tempo, agora eu pego o produto A e agradeço por estar pegando o produto A, por ter essa oportunidade. E assim foi indo minha vida até agora. Isso só queria acrescentar. Nesse ponto de Jair, que vocês colocaram, sobre a gratidão, uma reflexão também sobre esse aspecto, se a gente parar e começarmos a perceber o quanto somos interdependentes, o quanto estamos em uma estrutura sinérgica, primeiro vai mudar a nossa visão de autossuficiência, né? Então, a gente perceber que o nosso organismo está vivo por toda uma rede que sustenta essa vida, desde um conjunto de bactérias no nosso organismo que desempenham uma série de funções. Cada alimento, né, alimento tem toda uma rede de produção, de energias da natureza, do ciclo da água, do esforço de plantas. Então, se a gente se perceber cada vez mais nessa estrutura sinérgica, lá, é o primeiro passo para a gente cada vez mais desenvolver a gratidão, né? Então, primeiro é esse reconhecimento. E aí, depois disso, a Joana colocou um ponto que eu achei sensacional, quando ela coloca o exemplo da árvore, né? Que o ingrato, ele
corta a árvore achando que não vai ter fome amanhã. Eu achei isso tão profundo, porque me deu assim uma luz na gratidão como a manutenção de uma conexão. Então, quando a gente está grato, de certa maneira, a gente está aberto a esse ciclo, a essa troca, como aconteceu com Jesus, que ela citou também, daqueles leprosos que Jesus curou todos, aí ele saiu, aí um voltou para agradecer. Ou seja, ele se manteve ainda em contato com o mestre, né? De certa maneira, ele está ali ainda em conexão. Então, a gente perceber que a gratidão é a manutenção dessa grande rede de sustentação, de auxílio mútuo, que a gente auxilia e é auxiliado, sabe? É justamente isso, Ismael, que você acabou de falar, é uma rede. Só que aquilo que você acabou de falar, que a Helena falou, que também que eu falei, nós somos guiados. Só que às vezes a gente faz uma coisa no automatismo sem saber. Então, quando você fala assim, eu fiz, era para fazer isso, não fiz, agradeça. É uma coisa incrível. Isso tudo que eu voltei a falar antes, eu só tive essa percepção com o tempo, entende? Porque no início, a mediunidade, eu nem sabia que tinha mediunidade, eu pensava que eu era superdotado, que, que eu adivinhava as coisas porque eu tinha uma inteligência extraordinária, sabe? É tudo fruto de minha ignorância. Aí, com o tempo, eu fui sendo conduzido para onde que eu estou. Às vezes, a coisa que o Ismael acabou de falar, isso acontece toda hora na nossa vida. Inclusive, até aqui, que a gente está com o celular, sabe? Que pode, de repente, a gente pode perder o celular, cair no chão e quebrar, e assim sucessivamente. Eu estou falando de bens materiais, porque os bens materiais saltam aos olhos mais da gente, entendeu? Mas também tem os valores espirituais, que também fluem na gente, que a gente tem que agradecer. É isso só. É tão bacana de Jair esse ponto que você colocou, e me veio até uma ideia sobre essa questão que você colocou antes e agora, também sobre a gratidão, que a gratidão, ela se dá por exercício. Cada vez mais a gente desenvolver essa característica de estarmos agradecendo, tal como você colocou, né? Tá ali em qualquer momento, você está agradecendo, você está ali com um prato de comida, você agradece, você está caminhando, você agradecer. E isso é algo que ele é desenvolvido, porque é uma percepção onde a gente vai expandindo e ampliando cada vez mais o ato de estarmos grato à vida. Olha só, Ismael, que coisa legal que você acabou de falar aí. No início, havia as coisas, né? Aí eu falei assim, olha só, pô, então vou ter que agradecer toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Eu não obtive resposta. Porque, veja só, você tem que agradecer toda. Foi isso que eu falei assim, pô, vou ter que ter uma lavagem cerebral para agradecer toda hora, toda hora, toda hora. Eu fiz essa coisa, eu fiz, falei mesmo. Porque toda hora eu agradeço. Eu falei, pô, toda hora eu tenho que ficar agradecendo. Isso tudo que você acabou de falar aí. Hoje em dia, ele não respondeu, não falaram nada. Hoje em dia, com a minha própria consciência que foi sendo desenvolvida, eu fui percebendo e tem que ser assim mesmo. É só isso que eu queria acrescentar o que o Ismael acabou de falar. É aqui, quando vocês colocam, né, que é um exercício, a Joana, ela traz isso. Ela fala, a sua era uma constante proposta de renovação de metas, de atitudes e de pensamentos. Sendo exemplo máximo, pedia que o vissem
isto é, que lhe tomassem a conduta de desapego das paixões cáusticas e cuidassem de uma só coisa necessária, que é o reino de Deus embutido no coração. Então, ele vai falando, ela fala isso para a gente, né? Que é um processo de renovação. À medida que a gente começa a ter consciência, será que eu sou grato? Será que eu espero que as pessoas sejam gratas pelo que eu faço por elas? E eu sou grata por tudo que a divindade me oferece, que ela me ampara, que ela me acolhe, que ela está ao meu lado? Será que quando eu espero que as outras pessoas me agradeçam e elas pensam que isso foi mérito delas, eu não faço o mesmo com todo esse grupo que está ali acompanhando a minha jornada? E aí, a partir do momento, e cada um vai fazer os seus questionamentos, as suas buscas, para que a gente comece a ter a consciência e daí fazer um processo de renovação, daí empreender uma caminhada rumo à modificação. Quando ela fala, né, que aqueles que foram curados não voltaram, que ela fala que se fossem agradecer, modificando-lhe psicológica e moralmente. Porque a partir do momento que eles tomaram consciência do bem que eles receberam, eles se tornavam conscientes e poderiam modificar psicológica e moralmente, curando finalmente as causas daquelas doenças. De Jair e a Elisa depois. Olha só, Vina, isso que você acabou de falar, consciência daquilo que eles receberam. Vou dar outro exemplo para vocês que acontece comigo. Veja só, antigamente eu pegava o livro e lia. Lia. Aí veio essas mensagens que eu falei para vocês na cabeça. Hoje em dia, quando eu pego um livro, eu agradeço e também me vem na minha mente todo o sacrifício que foi a publicação daquele livro, sabe? O trabalho do gráfico, o trabalho do plano espiritual, tudo isso passa na minha... Foi tudo desenvolvido, não foi rápido não, tá? E aí, o que acontece? Como você acabou de falar aí, você fica com a consciência da gratidão. Como você fica com essa consciência da gratidão, às vezes o próprio autor do livro vem conversar com você, vem te esclarecer, vem te orientar. É uma coisa incrível. Foi tal como você falou de Jesus, só um que voltou, e se voltou tinha consciência. Só que, como eu estou falando, eu não tinha essa consciência. Essa consciência foi exercida dentro de mim pelos amigos espirituais, porque eu pegava o livro como todas as pessoas pegam. Simplesmente isso. Então, aí, com o tempo, aí passou, como eu estou falando, me mostrava o trabalho do gráfico, o trabalho da transportadora, sabe? Toda uma cadeia logística para esse livro chegar na minha mão. E aí, quando mudando, eu tendo essa consciência, começou a vir o próprio autor vinha falar comigo. Só isso que eu queria acrescentar. Oi, pessoal. Então, a parte que mais me tocou nessa leitura foi exatamente esse final. Que os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram-se e voltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que te deem em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por ele. E é bastante isso quando a gente fala, né, das expectativas. Eu já falei isso algumas vezes. É a nossa relação com nós mesmos, né, com a nossa consciência, com os nossos compromissos, com a nossa responsabilidade. É fazer sem esperar. Talvez essas pessoas ainda não estejam preparadas emocionalmente, espiritualmente, para entenderem o que foi feito por elas. E está tudo certo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. A cada um cabe fazer o que tem de melhor para fazer naquele momento. Como isso vai reverberar depois, aí é a história da outra pessoa. Algumas pessoas vão observar mais cedo e vão passar a agir de uma forma também a contribuir. Outras pessoas vão aprender mais tarde.
e vão receber muitas ajudas sem conseguirem agradecer por elas, até que um dia elas também vão enxergar o quanto elas já receberam ao longo da vida e quanto elas podem fazer também. E aí, a partir desse momento, elas vão entender o que é a gratidão, mas sem olhar para trás, sem se sentirem culpadas, sem se sentirem endividadas com o outro, apenas seguindo adiante no seu processo evolutivo. Desculpe ficar assim falando, porque eu estou tentando mostrar o que aconteceu comigo, tá? Não é coisa de egocêntrico, não, nem de ego, nada mais. Olha só que coisa interessante. Foram várias fases da minha vida, né? Até o teu despertar. O despertar de agradecer o autor do livro, sabe quando que aconteceu comigo? Quando eu estava lendo, acho que aquele 2000 anos, que Emmanuel fala da dificuldade dele de transformar a linguagem, os objetos daquela época com os objetos de hoje. Porque se você fosse pegar, eu não sei como é que é um copo, como é que eles chamavam um copo naquela época, para transformar esse objeto em copo hoje. Então ele falou que foi muito difícil fazer essa correlação das indumentárias, do modo de vida deles para o modo de vida nosso. Fazer uma adaptação não foi uma coisa fácil, não. Foi nisso aí que eu tive a dificuldade dos autores, eles têm que fazer pesquisa, tipo um livro. Como a gente vai fazer um livro aqui, tu vê a dificuldade que tem da gente fazer um livro. É a mesma coisa do plano espiritual. Só que a gente pega esse livro e mas foi ali que eu tive meu despertar. É só isso que eu queria falar. Quando a Elisa falou a palavra sentirem-se endividados, as palavras, a minha pergunta no início foi nesse sentido, desse sentimento de se estar endividado, não no sentido espiritual tudo, mas em relação a outras pessoas, se sentir endividado em relação às outras pessoas e saber transformar isso em gratidão e não nesse sentimento de endividamento, né? Porque o sentimento de endividamento parece que subjuga, sei lá, a gente acaba não sendo tão grato, a gente se sente endividado e não grato. Não sei, era nesse sentido que eu estava pensando.